6.1 Ética e responsabilidade profissional no atendimento de emergência. A ética e a responsabilidade profissional são fundamentais no atendimento de emergência, onde decisões rápidas e intervenções urgentes afetam diretamente a vida e a dignidade do paciente. Em situações de alta pressão, os profissionais de saúde devem agir com base em princípios éticos que assegurem o respeito ao paciente, a confidencialidade e a justiça, ao mesmo tempo em que prestam o atendimento necessário para preservar a vida e minimizar o sofrimento. Este capítulo explora os principais princípios éticos que orientam o atendimento de emergência e destaca a importância da responsabilidade profissional na prática diária. Princípios éticos fundamentais. No atendimento de emergência, a ética atua como um guia para a conduta profissional, fornecendo um conjunto de valores que orientam as decisões e práticas clínicas. Os principais princípios éticos que governam o atendimento de emergência incluem: beneficência. O princípio da beneficência exige que o profissional de saúde haja no melhor interesse do paciente, priorizando intervenções que promovam o bem-estar e que minimizem os danos. Esse princípio orienta as ações para salvar vidas, aliviar o sofrimento e promover a recuperação do paciente. Não maleficência. Baseado no princípio primum non nocere, primeiro, não causar dano, a não maleficência obriga o profissional a evitar ações que possam prejudicar o paciente. Em emergências, onde decisões precisam ser rápidas, é essencial considerar os riscos e evitar intervenções desnecessárias que possam causar mais danos do que benefícios. Autonomia. Embora o atendimento de emergência exija uma resposta rápida, o princípio da autonomia ressalta a importância de respeitar as decisões e preferências do paciente. Em casos onde o paciente está consciente, ele tem o direito de participar das decisões sobre o tratamento. Quando o paciente não é capaz de expressar sua vontade, os profissionais devem considerar diretivas antecipadas ou consultar familiares. Justiça. A justiça exige que os recursos de atendimento sejam distribuídos de maneira equitativa, especialmente em cenários de múltiplas vítimas ou de recursos limitados. O profissional de saúde deve garantir que todos os pacientes recebam o mesmo nível de cuidado, independentemente de fatores como condição social, etnia, idade ou status econômico. Responsabilidade profissional e compromisso com a qualidade. A responsabilidade profissional no atendimento de emergência implica um compromisso contínuo com a qualidade, a competência técnica e o respeito aos padrões de prática estabelecidos. Algumas responsabilidades centrais incluem competência e capacitação contínua. O profissional de saúde deve manter-se atualizado e capacitado nas melhores práticas de atendimento de emergência, garantindo que suas ações sejam baseadas em evidências e técnicas de ponta. Isso inclui participar de treinamentos regulares e atualizações nos protocolos de atendimento. Segurança do paciente. A segurança do paciente é uma prioridade no atendimento de emergência. Os profissionais devem assegurar que todos os procedimentos sejam realizados com precisão e cautela, minimizando o risco de erros e prevenindo danos evitáveis. Confidencialidade e privacidade. A confidencialidade é um aspecto fundamental da ética profissional. Mesmo em emergências, o profissional deve proteger a privacidade do paciente, assegurando que informações pessoais e de saúde sejam mantidas em sigilo e que apenas os profissionais envolvidos no atendimento tenham acesso a esses dados. A transparência e comunicação clara.
Em situações de emergência, a comunicação clara e transparente com o paciente e seus familiares é fundamental. O profissional deve informar sobre o estado de saúde do paciente, as intervenções que estão sendo realizadas e as possíveis complicações, assegurando que as informações sejam compreensíveis e adequadas. Dilemas éticos no atendimento de emergência. Em emergências, os profissionais podem enfrentar dilemas éticos complexos, especialmente em situações onde há conflitos entre os princípios éticos ou limitações de recursos. Alguns dilemas comuns incluem consentimento e autonomia em situações críticas. Quando um paciente está inconsciente ou incapaz de dar consentimento, o profissional deve decidir rapidamente sobre o melhor curso de ação, considerando os princípios de beneficência e não maleficência. Em algumas situações, pode ser necessário consultar familiares ou utilizar diretivas antecipadas do paciente, se disponíveis. Distribuição de recursos limitados. Em cenários de múltiplas vítimas, como desastres ou acidentes em massa, a justiça no atendimento pode ser desafiada pela escassez de recursos. O profissional deve priorizar o atendimento de acordo com a gravidade dos casos, garantindo que aqueles com maior necessidade e maior chance de recuperação recebam os recursos disponíveis. Comunicação com pacientes terminais e familiares. Quando o paciente está em uma situação terminal ou de prognóstico muito limitado, o profissional deve agir com sensibilidade e respeito. A comunicação com os familiares deve ser clara e honesta, mas também empática, para que eles compreendam a realidade sem perder a dignidade e o respeito pelo paciente. Exposição de profissionais a riscos. Em emergências onde há risco de contaminação, como doenças infecciosas ou violência, o profissional enfrenta o dilema de garantir a própria segurança e, ao mesmo tempo, prestar atendimento. A ética profissional exige que o profissional atue para preservar a própria integridade, seguindo protocolos de segurança, enquanto procura oferecer o melhor atendimento possível. Práticas para assegurar a ética e a responsabilidade no atendimento. Para garantir que a prática clínica no ambiente de emergência siga padrões éticos, os profissionais devem adotar algumas práticas-chave. Implementação de protocolos éticos. Protocolos éticos e políticas institucionais ajudam a guiar os profissionais em situações de dilemas, oferecendo diretrizes claras para a tomada de decisão baseada em princípios éticos e na segurança do paciente. Debriefing e reflexão pós-atendimento. Sessões de debriefing após atendimentos complexos permitem que os profissionais discutam os desafios éticos enfrentados, refletindo sobre as decisões tomadas e promovendo o aprendizado para futuros casos. Treinamentos de sensibilização ética. Participar de treinamentos e workshops sobre ética em emergências permite que os profissionais desenvolvam uma maior compreensão dos dilemas e aprimorem suas habilidades em tomar decisões éticas sob pressão. Diálogo com familiares e pacientes. Em situações onde o tempo permite, é essencial ouvir e considerar as preferências do paciente e dos familiares, reforçando o compromisso com a autonomia e a dignidade no atendimento. A ética e a responsabilidade profissional no atendimento de emergência são pilares que sustentam a prática clínica em momentos críticos. Os profissionais de saúde devem agir com base em princípios éticos, priorizando a segurança, o respeito e o bem-estar do paciente. Diante de dilemas complexos, é essencial que as decisões sejam tomadas com integridade e que os protocolos éticos guiem a prática. Ao atuar com ética e responsabilidade,
O profissional não apenas assegura um atendimento de qualidade, mas também honra a dignidade e a confiança do paciente, demonstrando o compromisso com uma prática segura, humanizada e justa. 6.2 aspectos legais no atendimento de emergência. No atendimento de emergência, além dos princípios éticos, os profissionais de saúde também precisam estar cientes das responsabilidades e obrigações legais que envolvem suas práticas. A atuação em conformidade com a lei é essencial para proteger tanto o paciente quanto o profissional, garantindo que o atendimento seja seguro, ético e dentro dos limites legais. Este capítulo aborda os principais aspectos legais que influenciam o atendimento de emergência, incluindo deveres, direitos, consentimento e confidencialidade. Dever de assistência e responsabilidade profissional. Um dos aspectos legais mais fundamentais no atendimento de emergência é o dever de assistência, que determina que os profissionais de saúde têm a obrigação de prestar socorro em situações onde o paciente corre risco de vida ou sofrimento grave. O não atendimento pode ser caracterizado como negligência e levar a implicações legais, exceto em casos específicos onde há risco direto para o profissional. Negligência, imperícia e imprudência. Os profissionais de saúde devem sempre agir com competência e cautela. A negligência, caracterizada pela omissão de cuidados, a imprudência, definida por ações irresponsáveis, e a imperícia, que é a falta de habilidade técnica, são fatores que podem gerar responsabilidade civil e penal para o profissional. O atendimento em emergências deve ser realizado com o máximo de atenção e de acordo com os protocolos estabelecidos. Responsabilidade civil e penal. A responsabilidade civil implica em responder por eventuais danos causados ao paciente, podendo levar a processos e compensações financeiras. A responsabilidade penal, por sua vez, ocorre quando o atendimento resulta em consequências mais graves, como lesões ou óbito, devido a condutas que desrespeitam a ética ou a técnica adequadas. Em ambos os casos, o profissional pode ser legalmente responsabilizado. Direito ao atendimento adequado. Todo paciente tem o direito de receber atendimento adequado e de qualidade, independentemente de sua condição financeira, idade ou qualquer outra característica. Esse princípio é assegurado por leis e normas de saúde pública, e a omissão de atendimento pode acarretar sanções legais. Consentimento informado no atendimento de emergência. O consentimento informado é um direito do paciente que deve ser respeitado mesmo em situações de emergência, sempre que possível. Esse princípio exige que o profissional informe o paciente ou seus familiares sobre o procedimento a ser realizado, os riscos e as alternativas disponíveis. Em emergências, no entanto, algumas particularidades se aplicam. Consentimento em casos de inconsciência. Quando o paciente está inconsciente ou incapacitado para dar consentimento, o atendimento deve seguir o princípio da beneficência, assumindo que o paciente gostaria de receber cuidados para preservar a vida. Nesses casos, o consentimento é presumido, mas o profissional deve registrar detalhadamente as razões para a intervenção. Consentimento de familiares. Se o paciente não está em condições de consentir, mas familiares estão presentes, é necessário buscar o consentimento deles para realizar o atendimento, principalmente em intervenções invasivas ou de alto risco. Caso não haja tempo para consulta, o profissional deve priorizar a ação para salvar a vida e registrar as razões. Recusa de atendimento pelo paciente. Em algumas situações, o paciente consciente pode se recusar a receber atendimento, mesmo em situações de risco. Neste caso, o profissional deve esclarecer as consequências e riscos dessa decisão e registrar formalmente a recusa.
Caso o paciente mude de ideia posteriormente, o atendimento deve ser retomado. Deve ser confidencialidade e sigilo profissional. A confidencialidade é um direito do paciente e uma obrigação legal e ética dos profissionais de saúde. Mesmo em emergências, é essencial proteger as informações pessoais e médicas do paciente. Compartilhamento de informações com a equipe. O sigilo pode ser compartilhado entre os membros da equipe de saúde que participam diretamente do atendimento. No entanto, somente as informações estritamente necessárias para o cuidado devem ser compartilhadas, e todo o processo deve ser registrado com clareza. Divulgação a familiares e autoridades. Em casos onde é necessário comunicar familiares ou autoridades, como em situações de violência ou acidentes com múltiplas vítimas, o profissional deve ter cuidado ao revelar informações, limitando-se ao necessário e cumprindo as leis de proteção de dados e privacidade. Confidencialidade em casos especiais. Existem casos em que o sigilo pode ser quebrado por obrigação legal, como em situações de doenças infecto-contagiosas que necessitam de notificação compulsória ou em casos de violência. Nesses casos, o profissional deve seguir as diretrizes legais, sempre documentando a necessidade e as informações compartilhadas. Registros e documentação legal. A documentação precisa e detalhada é fundamental no atendimento de emergência, tanto para proteger o paciente quanto para resguardar o profissional de saúde. O registro dos atendimentos ajuda a esclarecer as intervenções realizadas, a evolução do quadro do paciente e qualquer decisão relevante tomada durante o atendimento. Prontuário completo e atualizado. Todo atendimento de emergência deve ser registrado em prontuário, incluindo sinais e sintomas, intervenções realizadas, medicamentos administrados e o estado do paciente em cada momento. Esse registro deve ser feito de forma clara e objetiva, garantindo que possa ser compreendido por outros profissionais. Registro de consentimento e recusa de atendimento. Qualquer consentimento, seja do paciente ou de familiares, deve ser documentado. Da mesma forma, uma recusa de atendimento deve ser registrada de maneira formal, indicando que o paciente foi informado sobre os riscos e consequências da sua decisão. Notificação de eventos adversos e incidentes. Em situações onde ocorrem eventos adversos, como reações inesperadas ou complicações, é obrigatório registrar detalhadamente o ocorrido e, em alguns casos, notificar o sistema de saúde ou autoridades. Esses registros são essenciais para monitorar a qualidade do atendimento e identificar melhorias na prática clínica. Direitos do paciente no atendimento de emergência. Os pacientes têm direitos que precisam ser respeitados, mesmo em emergências. Os profissionais de saúde devem assegurar que esses direitos sejam preservados durante todo o atendimento. Direito ao atendimento humanizado e digno. O paciente tem o direito de ser tratado com respeito e dignidade, independentemente da gravidade do quadro. Isso inclui receber explicações claras sobre seu estado e ser tratado com empatia. Direito à informação. O paciente tem direito a ser informado sobre seu quadro clínico, os procedimentos a serem realizados e os riscos envolvidos sempre que a condição permitir. Em casos onde o paciente não pode receber as informações, é direito dos familiares serem informados de forma apropriada. Direito à privacidade. Durante o atendimento, é direito do paciente ter sua privacidade respeitada, especialmente em intervenções invasivas. O profissional
deve tomar as medidas necessárias para proteger a intimidade do paciente e assegurar que apenas o pessoal necessário esteja presente. A prática legal e ética no atendimento de emergência é essencial para a segurança do paciente e para a proteção do profissional. Desde o cumprimento do dever de assistência até o respeito à confidencialidade e à documentação adequada, cada aspecto legal contribui para um atendimento justo, responsável e respeitoso. O entendimento das obrigações legais permite que os profissionais ajam com segurança e confiança, assegurando que o atendimento de emergência seja realizado de acordo com as normas e leis estabelecidas. Ao respeitar os direitos e a privacidade do paciente, os profissionais de saúde reafirmam seu compromisso com a integridade e a qualidade no atendimento, assegurando que cada intervenção seja realizada com responsabilidade e respeito. Censo 3, Gestão do risco e prevenção de erros no atendimento de emergência. A gestão do risco e a prevenção de erros são essenciais no atendimento de emergência, onde decisões rápidas e intervenções urgentes tornam o ambiente particularmente suscetível a falhas. Um atendimento eficaz e seguro requer uma abordagem sistemática para identificar riscos, implementar práticas de segurança e minimizar a possibilidade de erros. Este capítulo explora os principais aspectos da gestão de risco no ambiente de emergência e apresenta estratégias para prevenir erros, assegurando um atendimento de qualidade e segurança para os pacientes. Identificação de riscos no ambiente de emergência. O primeiro passo para a gestão de riscos é a identificação dos possíveis fatores que podem comprometer a segurança do paciente e a eficácia do atendimento. No ambiente de emergência, os principais riscos incluem: risco de erros de medicação. Em situações de alta pressão, erros de medicação podem ocorrer devido a dosagens incorretas, medicações equivocadas ou interrupções durante o preparo. Profissionais devem estar atentos aos processos de administração, considerando os 5 certos da medicação: paciente, medicamento, dose, via e horário corretos. Risco de erros de comunicação. Falhas de comunicação entre os membros da equipe podem resultar em omissões ou duplicações de procedimentos. A comunicação clara e padronizada é fundamental para garantir que todos estejam alinhados sobre o estado do paciente e os próximos passos do atendimento. Risco de infecção cruzada. O risco de infecção é elevado em ambientes de emergência, onde há contato direto com múltiplos pacientes. Práticas de higienização rigorosas, uso adequado de equipamentos de proteção individual, EPI, e limpeza dos instrumentos são essenciais para evitar infecções hospitalares. Risco de erros diagnósticos. Devido à urgência do atendimento, pode haver erros de diagnóstico ou avaliações incompletas, o que impacta diretamente o tratamento. Os profissionais devem seguir protocolos de avaliação sistemática, como o ABCDE, para garantir uma análise abrangente do quadro clínico. Risco de exaustão profissional. A pressão contínua e a carga de trabalho intensa podem levar ao esgotamento físico e mental dos profissionais, aumentando a suscetibilidade a erros. O gerenciamento de turnos e a promoção de pausas para descanso são práticas importantes para manter a segurança e o bem-estar dos profissionais. Estratégias para a prevenção de erros. Para reduzir os riscos e prevenir erros no atendimento de emergência, é essencial adotar práticas sistemáticas e preventivas que promovam a segurança do paciente e o bom desempenho da equipe. As principais estratégias incluem: uso de protocolos e diretrizes padrão. A implementação de protocolos como o ABCDE, ACLS e ATLS
padroniza o atendimento, oferecendo um roteiro claro e completo para as intervenções. Esses protocolos orientam os profissionais e minimizam o risco de omissões ou de passos incorretos. Checklists para procedimentos. Checklists são ferramentas eficazes para assegurar que todas as etapas importantes do atendimento sejam realizadas. Eles podem incluir itens como a verificação de medicações, o preparo de materiais e a confirmação dos dados do paciente, reforçando a segurança em cada passo. Feedback e confirmação de comandos. A prática de feedback imediato e a confirmação de comandos, como na técnica de fechamento de loop de comunicação, são fundamentais para evitar mal-entendidos. Cada instrução ou ação deve ser confirmada, garantindo que todos os membros da equipe tenham compreensão clara das tarefas e do status do paciente. Treinamentos regulares e simulações realísticas. Treinamentos e simulações permitem que os profissionais pratiquem cenários de emergência e reforcem suas habilidades em um ambiente controlado. Essas atividades aumentam a familiaridade com os protocolos, melhoram a resposta a situações de pressão e identificam áreas de melhoria na equipe. Higienização e controle de infecção. A higienização frequente das mãos, o uso de EPIs e a limpeza dos equipamentos são práticas essenciais para evitar infecções cruzadas. O profissional deve seguir rigorosamente os protocolos de controle de infecção, assegurando que cada paciente receba atendimento em um ambiente seguro. Implementação de cultura de segurança no ambiente de emergência. Uma cultura de segurança envolve a criação de um ambiente onde os profissionais de saúde se sintam encorajados a relatar erros, discutir desafios e colaborar para melhorar a segurança do paciente. A promoção de uma cultura de segurança inclui encorajamento ao relato de incidentes. Os profissionais devem sentir-se seguros para relatar incidentes ou erros sem medo de retaliação. O relato permite que a instituição identifique causas raiz, implemente melhorias e promova um ambiente de aprendizado contínuo. Análise de incidentes e medidas corretivas. Cada incidente reportado deve ser analisado para identificar a causa subjacente e propor ações corretivas. Essa análise permite a implementação de medidas para evitar a repetição de erros, contribuindo para a segurança a longo prazo. Promoção de educação e conscientização sobre segurança. Promover palestras, cursos e discussões sobre segurança do paciente mantém os profissionais cientes da importância da prevenção de erros e da gestão de riscos. O conhecimento constante fortalece o compromisso com a segurança e a qualidade do atendimento. Liderança e exemplo de profissionais sêniores. Líderes e profissionais mais experientes devem dar o exemplo, demonstrando práticas seguras e promovendo uma atitude positiva em relação à segurança. A liderança deve incentivar o cumprimento de protocolos e a adesão às práticas de segurança em toda a equipe. Ferramentas de suporte à gestão de risco. Para auxiliar na gestão de risco, várias ferramentas e tecnologias podem ser implementadas, facilitando o monitoramento e a prevenção de erros. Algumas ferramentas úteis incluem monitoramento eletrônico de sinais vitais. Monitores de sinais vitais em tempo real permitem a identificação precoce de mudanças no estado do paciente, ajudando a equipe a intervir rapidamente e a evitar complicações. Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde, RES. Sistemas eletrônicos de registro oferecem uma visão completa do histórico e das intervenções,
facilitando a comunicação entre os profissionais e garantindo que as informações estejam sempre disponíveis e organizadas. Alertas automatizados para medicamentos. Alguns sistemas eletrônicos incluem alertas para medicações com doses críticas ou que requerem monitoramento especial, reduzindo a chance de erros de dosagem e aumentando a segurança no atendimento. Promoção do autocuidado para prevenir erros por exaustão. O autocuidado é uma estratégia importante na prevenção de erros causados pela exaustão e pelo estresse dos profissionais de saúde. Algumas práticas incluem gerenciamento de turnos e pausas. A rotação de turnos e a promoção de pausas regulares durante o plantão ajudam os profissionais a manterem-se alertas e a reduzir o risco de fadiga. Oferecimento de suporte psicológico e debriefing. O suporte psicológico e as sessões de debriefing permitem que os profissionais discutam suas experiências, gerenciem o estresse e promovam o bem-estar mental, essenciais para evitar o esgotamento. Promoção de atividades de relaxamento. Incentivar práticas de relaxamento, como meditação e exercícios físicos, pode ajudar os profissionais a se manterem saudáveis e preparados para lidar com o estresse do ambiente de emergência. Conclusão: a gestão de riscos e a prevenção de erros no atendimento de emergência são fundamentais para garantir a segurança e a qualidade do atendimento ao paciente. Com a implementação de protocolos rigorosos, práticas de segurança e uma cultura de aprendizado e responsabilidade, os profissionais de saúde conseguem reduzir as chances de erro e criar um ambiente mais seguro e eficaz. Além de manterem-se atualizados e capacitados, os profissionais também devem promover o autocuidado e o apoio mútuo, assegurando uma prática sustentável e responsável. Dessa forma, a gestão de risco torna-se parte integrante da rotina do atendimento de emergência, garantindo que cada intervenção seja realizada com precisão, segurança e respeito ao paciente.